nós vamos cantar e lembrando que essa música é uma oração. Como dizia Santo Agostinho, quem canta, aliás, reza 2 vezes. Então aqui nós vamos cantar com força para valer por 4. Tá bom? Combinado? Restaura nossa casa. E é a nossa oração. Nós vamos pedir a Deus que Ele restaure a nossa casa. Tem coisas que você não pode mudar na vida da sua família, mas Deus pode. Tem coisa que você não pode fazer pela sua mãe, pelo seu pai, pelo seu casamento, mas a Deus nada é impossível. Cantemos isso. Com os braços erguidos, mesmo sentados, solta a voz e canta. Restaura a nossa casa, Senhor. Restaura nossa casa, Senhor. Canta isso, canta com fé. Restaura nossa casa, Senhor. Pensando nos membros da sua família que precisam ser restaurados. Restaura nossa casa, Senhor. Sua bênção derrama aqui, cante. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Sua bênção derrama aqui, canta com fé. Sua bênção derrama aqui. Nossa casa vem reconstruir. Nossa casa vem reconstruir. Com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Com sinais e prodígios, canta com fé. Sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Sobre nós derrama o seu bem suave, Espírito. com sinais e prodígios. Com sinais e prodígios. Sobre nós derrama o teu Espírito. Bem suave. Com sinais e prodígios. E prodígios. Sobre nós. Sobre nós derrama o seu Espírito. Quero aproveitar já o início dessa homilia para colocar também como intenção dessa missa. Quero rezar pelo José Agostinho dos Santos, Ana Lúcia de Oliveira Santos, a Amanda, Bianca e Camila, que são filhos deles, são de Tremembé, aqui no estado do interior de São Paulo. Meus irmãos e minhas irmãs, como é bom nós começarmos verdadeiramente pedindo que o Senhor restaure a nossa casa. Em primeiro lugar, muito bem-vindo, bem-vinda você que vem pela primeira vez, ou quem sabe você que acompanha pela TV e que hoje teve a oportunidade de estar aqui conosco. Como é bom nós começarmos cantando: restaura a nossa casa, Senhor. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, quando você tem um imóvel, a reforma é uma realidade que de tempos em tempos se faz extremamente necessária. Porque um imóvel se deteriora por si só, mesmo que você não perceba. Ainda mais se você tiver um filho, uma filha pequena. Eu, quando eu era criança, minha mãe amava que a cozinha, a sala da minha casa era meio branca, meio clara, e eu com meu pezinho, imagina o tamanho do padre hoje, né? Nunca fui muito pequeno, batia o pé na parede, sujava, e às vezes jogava bola no portão. O portão era o gol. Olha só, imagina como o portão ficava maravilhoso, né? Todo mundo da rua chutando no portão da minha casa. Com o tempo, a casa vai precisar de reforma, não é verdade? E mesmo que ninguém jogue futebol no portão da sua casa, o tempo por si só, a química do tempo realiza o ofício de desconstruir as realidades, de fazer com que a pintura se resseque. O tempo, meus irmãos e minhas irmãs, a rotina ali do dia a dia da casa, às vezes você vai tirar o carro da garagem, dar aquela raspadinha. Eu tinha uma amiga, coitadinha, ela era meio ruim de mira. Ela deu uma raspadinha no muro inteiro, quase derrubou 70% do muro. Ela falou para o marido: aconteceu um pequeno acidente. Mas que ele chegou em casa, ele falou: sério, um pequeno acidente? Mas mesmo que não aconteça uma batida assim no muro da casa, é sabido por todos nós que com o tempo a casa vai precisar de uma reforma. O imóvel precisa ser realizado, o mínimo de manutenção
para que a vida útil do imóvel se prolongue. E tem gente que às vezes vai sempre protelando, né? Não vou fazer essa reforma agora, eu vou protelar, ano que vem eu faço. Mas aquilo que era barato acaba saindo caro. A hora que a pessoa percebe, ela tem que quase derrubar a casa e construir outra. Ou o apartamento, e as infiltrações. Meu irmão, minha irmã, não se engane, a sua vida em família também é assim. A química do tempo, a rotina, elas realizam o ofício de ir deteriorando o imóvel, desculpe a analogia, mas o imóvel que é a sua família, o imóvel que é o seu relacionamento. Tem gente que fala assim, eu acredito que quando é amor, é para sempre. Eu amo aquela pessoa. Meu irmão, minha irmã, não se engane, não se iluda. O amor precisa ser alimentado todos os dias como uma planta. Deixa de regar uma plantinha que você quer muito bem no seu jardim para você ver o que vai acontecer. Ela vai morrer. Vai vir o sol, vai vir às vezes até a chuva em excesso. Deixa de dispensar a planta que está no seu jardim os cuidados necessários para você ver. Aquela planta vai morrer. E assim também é a casa do seu matrimônio, é a casa da sua família, é a casa do seu relacionamento com seu filho, com a sua filha. Por isso você que é pai e mãe, saiba que você é o proprietário, fazendo uma analogia, desse imóvel que é o seu filho, a sua filha. Você também precisa saber que a sua casa, o seu casamento, a sua família é um imóvel. A título de analogia, eu estou falando isso, e que precisa ser dispensado sobre esse imóvel a manutenção periódica e constante. Quantos pais chegam em mim e falam assim, Padre Adriano, eu não imaginava que o meu filho estava nas drogas. Às vezes um detalhe que você deixou de perceber, de acompanhar. Deixa o seu jardim sem fazer poda nenhuma, sem jogar um veneno, sem retirar as ervas daninhas. O que vai acontecer depois de 1 mês, 2, 3? Vai estar cheio de tiririca. Não é o Tiririca, não. Você viu a piadinha que o Tiririca lançou depois do Jogo do Brasil? É assim, ó. Pior do que tá, não fica. Pior do que tá, não fica. Em 2018, o técnico é o Tiririca. Eu ouvi, eu falei, pelo amor de Deus, brasileiro é criativo, gente. Como é que pode? A gente levou 7-1, mas não deixamos de fazer festa, né? Você viu na internet, o pessoal, olha, eu falei, só o pai. O pessoal brincou até com os papas, né? Um papa era alemão e o outro papa é argentino, né? Mas você viu que tem que ter respeito aos papas mais velhos, né? O papa alemão ficou mais feliz, que é o Papa Bento XVI, né? O Papa Emérito, antigo, antes de ser papa, né? O cardeal Joseph Ratzinger. Mas enfim, a tiririca que eu estou falando não é o Tiririca. Eu lembrei agora que eu achei muito engraçado a criatividade do sujeito e dos brasileiros, né? A gente é criativo. Mas meu irmão e minha irmã, muito sério isso. Estou brincando até para dar uma amenizada, mas é muito sério. No jardim da sua casa, no jardim da sua família, se você não tomar cuidado, a hora que você menos perceber, vai estar cheio de tiririca, vai estar cheio daqueles matos que eu não sei o nome, mineiro que sabe bem, né? O nome daqueles matinhos que vão crescendo, carrapicho, tem uns outros nomes engraçados. A hora que você menos percebeu, o que aconteceu com o jardim? Está cheio de mato, de veneno, de erva daninha. A sua família também é assim. Precisa de uma manutenção periódica. De vez em quando você vai ter que perceber onde está a infiltração no seu casamento, na sua família, na sua casa. Sabia que existem infiltrações? A infiltração que vai entrando e vai destruindo o patrimônio que é a sua família, o seu casamento. Às vezes você nem percebe, mas um rancor que você vai guardando no coração e alimentando. Uma amargura que fica ali no seu coração, diante de uma coisa que o seu esposo te falou, e você não conseguiu digerir, não conseguiu resolver com ele, não conseguiu perdoar. E eu sei que não é fácil perdoar, por isso que a Bíblia diz que o perdão é sobretudo um dom de Deus, um dom do Espírito Santo. A gente tem que pedir a Ele, você que tem dificuldade de perdoar, que viveu uma situação difícil em família. Mas a mágoa, o ressentimento, o ódio são infiltrações que vão deteriorando o patrimônio da nossa família. Quantas infiltrações não existem na nossa casa e a gente nem percebe? O pior não é nem quando você está olhando o seu imóvel e está vendo que está precisando de uma reforma e está se programando para reformá-lo
isso não é nem tão ruim, porque você tem um pouco de previsibilidade, se programa para fazer essa reforma. O pior é quando você não percebe que tem uma infiltração. Que às vezes a tinta, a laje em cima, esconde bem. De repente você vê, começa a chover e desmonta tudo. Ou infiltra e cai água e mofa todos os seus móveis. Os móveis hoje em dia são tão bons, né? É uma mudança, joga fora. Devia estar escrito assim, né? Armário descartável. Não é? Aquela madeirite, você olha torto para ela empena. Às vezes você nem percebe, a hora que você menos imagina, a infiltração vem e mofa tudo que você comprou. Mas, Padre Adriano, eu estou pagando ainda a 12ª prestação do meu armário descartável, ou do meu armário. E o vento e a chuva não levou, estragou. E o vento estragou, e a chuva molhou. É, meu amigo, a sua casa também é assim. Quantos casamentos e relacionamentos não acabam por falta de manutenção periódica? Sabe qual é a maior manutenção que um relacionamento precisa? O diálogo. O Papa Francisco tem falado tanto da necessidade do diálogo em família. Mas diálogo não quer dizer monólogo, disfarçado de diálogo, viu? Tem um texto do Rubem Alves no qual ele fala, eu trouxe até um artigo sobre a arte da escutatória, aqui do Rubem Alves uma vez na missa, mas tem um texto dele que me chama tanta atenção, que ele fala que ouvir é uma atitude sagrada, e que muitas vezes a gente ouve as pessoas, já esperando a pessoa parar de falar, para eu, desculpa o termo, mas para eu derramar, vomitar sobre ela a minha opinião. É como se, ele diz que ouvir é uma atitude sagrada, e sempre quando você ouve alguém, a atitude mais respeitosa é o silêncio, depois que você ouviu. Silêncio para você digerir aquilo que a pessoa falou, pelo menos um espaço em silêncio para você respeitar a opinião dela. Mas às vezes a gente ouve a pessoa já esperando, quando que essa matraca vai parar de falar? Porque eu quero dar a essa pessoa a receita da felicidade. Porque o meu ponto de vista é o melhor, porque ela tem que fazer do jeito que eu quero. Quantas famílias estão estragando, estão cheias de infiltração, porque não existe um diálogo respeitoso e verdadeiro. Mas eu só escuto a pessoa e eu só escuto exteriormente, porque dentro eu já estou pensando no que eu vou falar. Opa, isso não é diálogo. Diálogo é se desarmar. Como dizia Edmund Husserl, que falava que para você ler o livro que você tem aqui na sua frente, você tem que esquecer o livro que está na sua cabeça. Ou seja, se abrir, se libertar dos preconceitos para entender aquilo de maneira nova. Muitas vezes, para exercer o diálogo em família, você vai ter que abrir mão momentaneamente do seu ponto de vista para ouvir a pessoa, para escutar o que ela tem que falar. Primeira realidade para realizar a manutenção periódica no casamento, na família, na vida com os filhos, diálogo, escuta. Segunda realidade necessária para a manutenção periódica desse imóvel que é a sua família, muito necessária: promover momentos de encontro. Tem gente que fala assim, ai padre, a vida da gente é tão corrida, eu não consigo ter momentos com os meus filhos, com o meu marido. Será que Deus não te deu nenhum pingo de criatividade, meu irmão, minha irmã? Eu conheço mães tão sábias, que de boba, como diz o ditado, só tem a cara e o jeito de andar, né? Parece uma songa, mas que você vê, ó. Eu vou assistir o jogo com meu filho. Mas você gosta de futebol? Odeio. Mas vai lá, cria um momento, vamos assistir o jogo em família. Para a manutenção do patrimônio que é a família, o casamento, é preciso criar momentos de encontro. Criar momentos onde a família possa estar junto, onde a família possa rir junto, onde a família possa chorar junto. Mãe, pai, que use a criatividade, crie momentos. Tudo pode se tornar um momento de encontro. Por isso que é tão bonita a celebração dos aniversários. O ideal no aniversário não é o presente que você ganha, nem o bolo que você come, que, digas de passagem, aquele monte de açúcar vai parar tudo aqui no seu colote e vai ficar cheio de pneu depois, viu, mulheres? Na hora que você está comendo bolo, você não lembra, né? Depois fica aqui, padre, reza por mim, faz uma lipoaspiração espiritual. Não existe, viu, gente? Não vem me pedir, que não existe. Tem gente que faz por aí, viu? Nos seitas por aí, nego promete, mas sabe qual é a maior lipoaspiração espiritual? Fechar a boca, comer menos. Essa daí, mas enfim,
O ideal do aniversário não é só você comer bolo, não é só você ganhar presente, é o estar junto. O ideal do Natal não é aquela festa para você encher a pança e comer, até passar mal. É o estar junto. Segunda realidade essencial para se manter o patrimônio que é o casamento, a família, criar espaços de encontro. Um aniversário pode ser esse espaço. Vamos assistir um filme junto, vamos assistir um jogo junto. Vamos ao Ibirapuera, ao parque, não sei. Cria momentos. Pai, faz um pouco daquilo que você não gosta para estar com seu filho. Mãe, faça um pouco daquilo que você não gosta para estar com seu filho, para estar com seu esposo. Mas às vezes a gente é tão egoísta que a gente fala: Padre, eu não convivo com a minha família. Mas no fundo a gente devia dizer: Padre, eu sou egoísta que eu não sou capaz de abrir mão daquilo que eu gosto para acompanhar os meus. Porque meu filho, minha filha, sem tempo, os laços não se aprofundam. Sem tempo de convivência familiar. Você conhece o seu filho? É duro, mas muitas mães têm a infelicidade de dizer que os amigos conhecem muito mais o filho do que ela. Eu até conhecia, Padre, até uma idade. Como essa mãe amiga minha que eu te falei, deu uma de tonta, mais de sonsa, né? Mas cria momentos: eu vou ali com meu filho. Parece que você não sabe o que você está fazendo, mas você sabe muito bem. Terceira realidade para a manutenção do prédio que é a nossa família: a oração. A oração. E sobretudo a oração em família. Para você fazer a manutenção periódica do patrimônio, do prédio que é a sua família, o seu casamento, a sua casa, é preciso rezar juntos. É isso que nós estamos fazendo aqui. Rezar juntos. Por isso a proposta dessas 9 semanas de oração, filho, filha, é para você rezar com a sua família em casa. Padre, a minha família não vai rezar comigo, então reza sozinho pela sua família. Acenda essa vela. Existe até a oração que nós estamos fazendo aqui, pela restauração das famílias, que eu já dispus também na internet, no blog daqui da Missão de São Paulo, na minha página no Facebook, para você fazer, você que não está aqui, não é? Rezar em família é tão importante. E rezando em família, você vai matar o segundo requisito, que é criar momentos para estar junto. Vamos rezar ali em família? Vamos, mas depois a gente pede uma pizza, ou depois a gente come um jiló, ou alguma outra coisa mais agradável. A gente come ali um bacon light com ovo, tudo muito light, né? Mas enfim, vamos criar momentos. A oração é uma realidade essencial. A oração é a argamassa que você coloca para tapar as infiltrações na sua casa e na sua família. É a argamassa do Espírito Santo. Não deixe de rezar com a sua família e pela sua família. Mas não uma oração qualquer. Você viu o que a primeira leitura de hoje disse? O padre não esqueceu, não. Gente, que forte essa primeira leitura do livro do profeta Isaías. Isaías, do versículo 11 até o 14, na primeira leitura, ele disse a seguinte coisa. Através das palavras de Isaías, é como se Deus estivesse com uma repulsa e com náuseas, sentindo náuseas diante da oração daquele povo. Por quê? Aquele povo estava praticando o ato mais sublime de culto daquela época, o ato de oração mais sublime. Deus não é avesso à liturgia, à celebração, não, mas Deus estava recriminando não a oração daquele povo, Deus estava reprovando aquele povo porque eles viviam a duplicidade do coração. As mãos deles eram ofertadas a Deus em oração, mas as mãos deles estavam cheias de sangue. Porque Deus não quer só a nossa novena, só a nossa oração. Ele quer o nosso coração. Ele quer a nossa obediência a Ele. Ele quer que nós respeitemos o próximo, aqueles que são mais próximos de nós. Gente, é preciso amar com esse amor de respeito, que respeite o tempo da outra pessoa, que não queira transformá-la naquilo que eu quero que ela seja. Jesus está dizendo, Deus está dizendo na primeira leitura: eu quero que você reze, mas sobretudo eu quero o seu coração, a sua obediência a mim, a sua fidelidade. E Jesus no Evangelho, que evangelho forte, gente. Jesus fala que veio para dividir, não é? O versículo 10 do Evangelho, se for pegado no literal, pode até fundamentar a atitude de guerra dos cristãos. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus não está falando para guerrear, eu vim trazer a espada, não. Eu vim dividir, não é isso. Isso, naquela época, na época na qual esse Evangelho foi redigido,
finalizado, isso já estava acontecendo, porque o judaísmo oficial dessa época emitiu um decreto tornando herege todo aquele que confessasse que Jesus era o Messias, todo aquele que aceitasse Jesus como Filho de Deus. O judaísmo oficial emitiu esse decreto, excomungando todos os cristãos. Então as famílias começaram a se dividir naquela época, porque o pai era judeu ortodoxo e o filho era cristão. Então essa divisão começou a acontecer, porque o que divide é a palavra e a pessoa de Jesus. Porque quem se decide por Jesus vai por um caminho, e quem não se decide vai por outro, infelizmente até dentro da família. Mas você não pode desistir da sua família que não quer seguir a Deus. Você tem que, com a força da sua oração, do seu diálogo, do seu amor, trazer a Deus essas pessoas da sua família que porventura não o aceitem, não queira caminhar com Ele, que estejam nos vícios, nas drogas, no adultério, não sei. E no versículo 37, olha o que Jesus falou, gente. Os historiadores da época de Jesus, mesmo Flávio Josefo, um historiador muito conhecido, nenhum deles apresentou um mestre que fez essas exigências que Jesus faz no versículo 37. Isso é chamado na teologia de um critério de descontinuidade. Porque Jesus disse, olha, quem amar o pai e a mãe mais do que eu, não é digno de mim. Olha que forte isso que Jesus disse. Mas é preciso que nós entendamos isso, irmãos e irmãs. Jesus não está reprovando o amor humano. Jesus não está dizendo que não é para você amar o seu pai e sua mãe. Jesus não está dizendo que não é para você amar a sua família. Ao contrário, Jesus está dizendo que o seu amor, primeiro, precisa estar fundamentado nele. Você precisa amá-lo, amar a Deus sobre todas as coisas. Deus precisa estar no centro da vida familiar. E com isso Jesus não está reprovando o amor em família, o amor aos familiares. Ao contrário, Jesus está protegendo o seu amor, está blindando o seu amor. Sabe por quê? Porque Deus é o único que não decepciona. Deus é o único que não decepciona. Deus não vai morrer, Ele não passa, e Deus não vai te trair. E Deus é capaz de te acolher de volta todos os dias. Ele sabe dos seus defeitos, Ele sabe das suas fraquezas, Ele sabe das mentiras que você alimenta no coração, mentindo para todo mundo, mas dentro de você, você sabe quais são suas fraquezas, quais são os seus erros. Mas Deus te conhece melhor que você mesmo e não desiste de você. Então quando Jesus fala, ama a mim mais do que a tudo, Ele está dizendo, eu quero proteger o seu amor, eu quero blindar o seu amor. Porque se você tiver uma pessoa em primeiro lugar na sua vida, essa pessoa pode morrer e você fica frustrado e triste. Essa pessoa pode te trair e você perder o sentido da sua vida. Agora, se o seu amor estiver alicerçado em mim, e se você me amar sobre todas as coisas, eu vou te dar força para amar as pessoas do jeito certo, eu vou equilibrar o seu amor, eu vou te libertar dos excessos, eu vou preencher as suas ausências. Deus é o único que não te decepciona. Você acredita nisso? Então aplauda o Senhor por isso. Aplauda com força. Ele é o único que não te trai. E não é para você ficar magoado com as pessoas que te traíram, não é isso. Mas o seu marido, ele é um ser humano como você. Ele pode te decepcionar. Às vezes não é nem porque ele é ruim, mas às vezes é porque a sua exigência, as suas expectativas são muito altas. E ele não vai conseguir corresponder. O seu namorado pode te decepcionar, o seu filho pode te decepcionar, mas Deus não te decepcionará. Por isso, não seja dependente de ninguém mais a não ser de Deus. Ele em primeiro lugar, que o resto tudo vai andar na sua vida. Agora, quando você coloca as pessoas, o dinheiro, as coisas, um namorado em primeiro lugar, a sua ruína vai ser certa, é questão de tempo. Só Deus não te decepciona. Não confie cegamente em ninguém mais. Quantas mulheres às vezes que me procuram, que eu atendo em confissão, e me dizem assim, padre, eu tinha o meu esposo pagava as contas, trabalhava, dirigia. Algumas até falam, meu esposo fritava uns ovos lá em casa de vez em quando, queimava uma latinha, fazia uma comida. Ele morreu, padre, eu quase morri junto, porque eu não sabia dirigir, não sabia fazer nada, não sabia nem pagar conta. Quanta gente dependente. Está errado. Você vai amar, mas dependa só de Deus, porque Ele nunca vai te decepcionar. Nunca.
Nele você pode confiar, sempre. Nele você pode confiar. Deus nunca decepciona, nem quando você acha que Ele te decepcionou. Porque Deus está sempre certo, e você e eu nem sempre. Às vezes a gente pede tanto uma coisa para Deus, ai, Deus me decepcionou, Deus não me deu. Aí passa um mês, um ano, você fala, Deus me livrou, ainda bem que Ele não me deu. Padre Léo que brincava, né? Que ele gostava tanto de uma mulher, né? Queria casar, e Deus chamou ele para ser padre, ele ficou naquela dúvida, mas deu a vida para Deus, seguiu. Aí depois de uns 5 anos, ele voltou lá, viu a menina, estava bonitona. Depois de uns 10 anos, ele já era padre, ele voltou lá, a hora que ele olhou, ele falou, Deus me livre, obrigado Senhor. Obrigado Senhor. Diz que a mulher estava assim, ó. Não só por isso, né? A beleza maior não é a física, é a do coração. Mas ele falou, assim que ele olhou, ele falou, quem é você? Só a Creuza. Até o dente estava meio torto. Brincando, não é? Dando um exemplo, mas às vezes tem tanta coisa que você pede, você acha que Deus te decepcionou, você vai ver lá na frente, você vai falar, Ele não me decepcionou não, Ele estava me livrando de uma rascada. Eu que não entendi na hora, não é? Que nem o jogo do Brasil, né? Tanta gente rezou para o Brasil ganhar. Eu acho que escapou umas Ave Maria minha também, viu? Deve ter escapado, na hora da missa eu lembrei, ô Jesus. Só que eu devia ter rezado pela coluna do Neymar, né? Devia ter dado uma benção. Mas sabe o que eu estou concluindo já? Que a seleção brasileira ter perdido foi uma ótima coisa? Foi uma ótima coisa. Porque a seleção brasileira tendo perdido no futebol, a gente vai ficar menos iludido e vai poder ser hexacampeão nas urnas em outubro. É ali que a gente tem que ser campeão. É na eleição que você vai fazer um gol de placa, sabia disso? É uma eleição. E lá não tem Zuniga que quebra a sua coluna. Não tem. Por isso, exerça com responsabilidade o dom de ser cidadão e de votar. Conheça os candidatos. Sobretudo, você que é cristão católico, vote em cristãos. Em pessoas que não vão apoiar muita coisa, a morte de crianças indefesas e tantas outras coisas que nós lutamos tanto para defender. Sobretudo a vida das pessoas, a vida das pessoas que mais precisam ser defendidas, das que estão mais à deriva na sociedade, como disse o Papa Francisco, as crianças e os idosos acabam sendo a bola da vez, porque eles não produzem, né? E no mundo nosso, não vale o que a pessoa é, vale o que ela produz, infelizmente. E a gente tem que quebrar essa lógica, com o amor e com a graça de Deus. Amém? Vamos ficar em pé. Quero que vocês aplaudam aqui esses nossos músicos maravilhosos. O Orlando, nosso tecladista. O que seria do padre, né? Sem os músicos que cantam com a gente, que tocam pra gente. Que Deus os abençoe. Quase não consigo conversar muito com eles, estou me sentindo até culpado, mas são uma bênção aqui na vida nossa. Vamos cantar então, Orlando, com esse povo? O que nós vamos cantar? Ah, você viu o que ele respondeu? Aquela música, não é, padre? Olha o susto do menino. Vai que o padre me pede uma que ele não ensaiou, né? É lógico, ele é um músico maravilhoso, mas ao vivo assim pela TV, né, Orlando? É, complicado. Ele vai falar, padre, eu vou ficar branco igual gelo. Gelo não é branco, né? É transparente. Acho que é segunda-feira, a gente fica meio cansado, né? Vamos lá, gente, vamos cantar. Essa música é muito especial. E ela vai... O nome dessa música é Soberano. Ela nos ensina que o único soberano na nossa vida e que precisa estar em primeiro lugar na nossa vida é Deus. O resto é consequência. Se Deus estiver em primeiro lugar na sua vida, até o que você por perder vai se transformar em ganho lá na frente, pela força da fé. Que Ele seja o centro da sua família, da sua vida, e que nada te distraia e te roube o centro que é o Senhor. Eu quero que em primeiro momento você escute a letra dessa canção e depois nós vamos cantar juntos. Levanta os seus braços, escutando mesmo, reze com o seu ouvido, com o seu coração. Você que sabe, cante, mas você que não sabe, escute e deixa isso entrar no seu coração. Tu és
Rei dos reis, soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou, Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir, sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. Soberano, Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Agora, desde o começo, levanta os seus braços e o padre vai dizendo a letra e você vai cantar. Você viu como essa música diz tudo o que nós refletimos? Ele é o soberano, Ele nunca vai deixar de nos amar. Tu és Rei dos reis, soberano sobre o céu e a terra. Cante isso. Tu és Rei dos reis, Rei dos soberano reis, sobre a terra e o céu. soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou. Tu és o grande Deus eu forte, sou, maravilhoso. Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir. Cante isso com fé. Ele faz o mar se Sinto o seu poder fluir em mim. Sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. te adorar Do é o início, meu mais uma vez, prazer. Tu és o Rei dos reis. Cante, solta a voz. Tu és Rei dos Soberano sobre a terra e o céu. soberano sobre a terra e o céu. Tu és o grande eu sou. Tu és Solta a voz. o grande eu Deus sou. forte, maravilhoso. Deus forte, maravilhoso. Ele faz o mar se abrir. Sinto o seu poder fluir em mim. Cante. Ele faz o mar se abrir. Sinto o seu poder. Sinto teu poder fluir em mim. Deus de milagres, Deus de milagres, te adorar é o meu prazer. te adorar. Erga bem os seus braços e canta. Soberano, soberano, maravilhoso. maravilhoso. Deus que não sabe o que é falhar. Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, soberano, fiel. fiel. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Ele nunca vai deixar Soberano, de me amar. Soberano, maravilhoso. maravilhoso. Deus que não sabe o que é falhar. Deus que não sabe o que é falhar. Soberano, fiel. Soberano, fiel. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Ele nunca vai deixar. Uma vez mais, soberano, maravilhoso, canta. Levanta os braços. Maravilhoso. Deus que não sabe o que é falhar. Deus que não sabe o que Solta a voz. falhar. Soberano, fiel. Soberano,
Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. E vai repetindo isso. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Vá cantando essa parte. Levanta os seus braços. Solta isso, solta a voz, canta isso. Professa essa verdade. Ele nunca vai deixar de te amar. Canta. As pessoas podem deixar de te amar. Até mesmo a sua família pode te abandonar. Seu marido pode te trair. Seu filho pode te rejeitar. As pessoas que são importantes para você podem te decepcionar, podem falar mal de você, podem te trair, podem morrer. Mas Ele nunca vai deixar de te amar. Sei que Ele nunca, cante. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. Cante isso, sei. Sei que Ele nunca vai deixar. Mais forte, cante. Sei. Canta isso, solta a sua voz. Ele é Deus, Ele te ama. Uma vez mais, canta isso, solta a voz. Mesmo se as pessoas te abandonem, Ele nunca te abandonou e nunca vai te abandonar. Mesmo que você se sinta sozinho, que você esteja vivendo problemas financeiros na família, Ele te ama, Ele está contigo. Soberano, maravilhoso. Canta isso, só você. Deus que não sabe o que é falhar. Deus que é falhar. Soberano, fiel. Sei que Ele nunca vai deixar de me amar. E nós pedimos agora, Senhor, derrama sobre nós que aqui estamos, sobre aqueles que nos acompanham pela TV Canção Nova. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito Santo de amor, que venha nos curar, Senhor, que venha nos libertar de toda a idolatria. Vem, Espírito Santo, liberta-nos de toda a idolatria, em nome de Jesus. Se nós colocamos as pessoas em primeiro lugar na nossa vida, se nós colocamos os bens, o dinheiro, a nossa aparência, o nosso status, a nossa imagem em primeiro lugar, liberta-nos agora dessa idolatria, Espírito Santo. Se nós colocamos os vícios em primeiro lugar, a droga, a bebida, o sexo desregrado, se nós cometemos a idolatria do prazer, do poder, do ter, liberta-nos agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. E cura o nosso coração de todo desamor, Espírito Santo, de toda ferida de decepção, de traição. Cura, Espírito Santo. Batiza agora todos que estão aqui, todos que nos acompanham pela TV. Batiza agora, Espírito Santo. Ressuscita-nos, levanta-nos. Espírito Santo, em nome de Jesus, liberta-nos também agora de toda maldição hereditária, de todo jugo hereditário que venha dos nossos antepassados e que pese sobre nós e sobre a nossa família. Quebra agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Espírito Santo, quebra agora toda maldição hereditária, todo jugo hereditário, toda contaminação espiritual, toda consagração ao mal que venha dos nossos antepassados e que tenha recaído sobre nós e nossas famílias. Quebra agora, Espírito Santo, em nome de Jesus. Quebra o jugo do alcoolismo, da depressão, do suicídio, do adultério, da violência, do homicídio, do roubo, da corrupção, de uma sexualidade desregrada. Quebra agora esses julgos hereditários, Espírito Santo, em nome de Jesus. E encha agora a nós e os nossos familiares, Espírito Santo. Encha agora a nós, os nossos familiares, Espírito Santo. E que a Tua presença, Espírito Santo, e que o sangue de Jesus, e que as águas do nosso batismo fluam entre todas as gerações dos nossos antepassados, impedindo a transmissão de forças negativas. Espírito Santo, em nome de Jesus, expulsa da nossa árvore genealógica
toda contaminação, maldição e julgo agora, Espírito Santo, em nome de Jesus, e que todo esse mal vá agora aos pés da cruz, para que Jesus o encaminhe. Jesus é o único Senhor da nossa casa, da nossa família. Jesus é o único Senhor dos nossos antepassados, dos nossos descendentes, dos nossos bens. Nós abençoamos os nossos antepassados, nós abençoamos os nossos descendentes, nós abençoamos a nossa família, em nome de Jesus. Soberano, maravilhoso, Deus que não sabe o que é falhar, Deus que não sabe o que é falhar. soberano, fiel, sei que Ele nunca vai deixar de me amar, Ele nunca vai deixar de te amar. E aplaudamos o nosso Deus maravilhoso, fiel, soberano. Aplauda Jesus que te ama, que ama a sua família, que te liberta e te cura nesta noite.